Olá, queridos amigos, pessoas queridas, estamos iniciando mais uma semana e é uma alegria muito grande iniciar mais uma semana juntamente com você em mais uma devocional semanal. Semanalmente, Deus tem nos dado a oportunidade de compartilhar com você uma mensagem bíblica, uma mensagem que certamente tem feito tão bem ao nosso coração. E iniciando mais essa semana, estamos novamente nesse propósito de compartilhar com você uma porção da preciosa palavra de Deus. Quero agradecer muito ao seu carinho e à sua companhia, ao participar e a divulgar o nosso canal. E eu quero convidar a você que ainda não é um inscrito e que ainda não tem nos acompanhado, que você possa se inscrever no nosso canal e nos acompanhar também, podendo repassar as mensagens aqui postadas e divulgar a mensagem da palavra de Deus a outras pessoas, de maneira que tantas outras pessoas sejam também abençoadas com a preciosa palavra de Deus. Na devocional de hoje eu quero compartilhar com você acerca do tempo. Será que de fato temos administrado bem o nosso tempo? Será que o nosso tempo tem sido usado de maneira sábia para realizar aquilo que é bom e aquilo que é essencial? Uma das frases que nós temos mais ouvido e também às vezes reproduzimos é a de que como o tempo tem passado rápido. Na verdade, a sensação que temos é que os dias são tão corridos, ou a sensação que temos é que os dias são tão curtos que nós não conseguimos executar todas as atividades ou projetos que temos para realizar diante de um tempo que nos parece passar tão rápido e diante de um tempo que nos parece ser tão breve. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas aos Efésios, no capítulo 5, no verso 17, ele nos fala exatamente sobre o tempo e ele diz o seguinte: tenham cuidado, ou seja, sejam atenciosos, preste atenção com a maneira como vocês vivem. Não vive pensando que o tempo é um recurso inesgotável. Não. O tempo é algo esgotável. O tempo, ele é um bem precioso, mas ele se esgota. A vida humana é uma vida limitada e o nosso tempo é limitado. E alguém disse que o nosso tempo é algo tão valioso, é uma moeda tão valiosa, que quando perdida, nós não conseguimos encontrá-la novamente. Então, nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos ser atenciosos com a maneira que vivemos e não vivendo como insensatos, mas como sábios, aproveitando ou remindo o tempo, porque os dias são maus. O conselho que o apóstolo Paulo nos traz é de que devemos remir o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo de maneira sábia e não agindo com insensatez. O sábio é aquele que reconhece a necessidade de listarmos uma lista de prioridades e gastar os nossos dias e o nosso tempo com aquilo que de fato é importante e com aquilo que vale a pena. Nós vivemos um tempo onde existem inúmeras distrações essas que tendem a roubar o nosso tempo. Em uma pesquisa recente, a média em que o brasileiro fica ou gasta o seu tempo na frente de um aparelho de celular passa das 5 horas diárias. E a pergunta que nos vem é: será que de fato esse tempo que passamos diante de um aparelho celular ou de um aparelho eletrônico, será que de fato esse é um tempo que tem sido bem aproveitado? Será que aquilo que consome o nosso tempo é algo que nos traz proveito e é proveitoso para a nossa vida? E às vezes, ou quase sempre, nós chegamos à conclusão que não. Nós ficamos distraídos, o tempo passa sem que nós percebamos que boa parte daquele tempo foi gasto com coisa que não edificou a nossa vida, que não nos acrescentou nada de bom
e que impediu que outra coisa mais importante fosse feita com aquele tempo que nós gastamos na frente de um aparelho celular. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser sábios remindo o nosso tempo, porque o tempo é algo que não conseguimos recuperar. Existe um provérbio, que vai dizer exatamente sobre isso. Um provérbio que vai dizer que existe 3 coisas que jamais voltam, atrás. A primeira coisa é uma palavra falada. Quando falamos uma palavra, ela não volta atrás. Uma flecha depois de lançada e uma oportunidade perdida. O tempo que nós deixamos de aproveitar, ele não volta a acontecer. O tempo é um recurso que se esgota. O tempo é algo que não volta a acontecer. Cada momento da nossa vida é algo inédito e único. Por isso nós devemos aproveitar ao máximo as oportunidades que nos são dadas, o tempo que nos é concedido para fazer aquilo que de fato é bom e aquilo que vale a pena para cada um de nós. Aproveitar o tempo é listar uma lista de prioridades. É saber de fato aquilo que é importante e prioritário a ser feito a cada dia das nossas vidas. Quando nós não estabelecemos uma lista de prioridade ou quando nós de fato não conseguimos administrar bem o nosso tempo, o que acontece é que o nosso tempo é gasto com coisas que às vezes não são as mais importantes na nossa vida. E nós precisamos então listar de que forma iremos gastar o nosso tempo. Quais são as coisas mais importantes que devem ocupar o tempo da nossa vida. À luz do texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos mordomos do nosso tempo. Somos nós que administramos o nosso tempo. A grande verdade é que o tempo é uma porção dada de maneira igual para todos nós. 24 horas durante o dia. Todos nós recebemos a cada dia uma porção igual do tempo, mas cada um faz uso desse tempo de acordo com aquilo que acha que é bom ou como lhe convém. E aí que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos sermos sábios na utilização, na administração desse tempo que nos é dado. E o tempo é tão valioso que o homem mais rico do mundo, com toda a sua riqueza, ele não consegue comprar com a sua riqueza 1 minuto de tempo que seja, ou talvez 1 segundo de tempo. O tempo é algo dado por Deus, é uma oportunidade dada por Deus a cada um de nós, e somos nós que devemos administrar o nosso tempo com aquilo que é bom. As distrações são muitas para roubar o nosso tempo e nós precisamos ter sabedoria em não nos distrairmos com aquilo que não vai trazer benefícios ou que não vai trazer edificação para as nossas vidas. E no nosso topo de prioridades, o apóstolo Paulo diz aqui que o nosso tempo deve ser investido em procurar compreender qual seja a vontade de Deus. E é nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Deus tem feito parte do nosso tempo diário. O nosso tempo leva em consideração na lista de prioridades um tempo que precisa ser reservado para Deus. Vivemos dias tão intensos e tão corridos, onde tudo o que fazemos é direcionado para nós, para as nossas coisas, para os nossos afazeres e para os nossos interesses. Mas sabedoria em administrar o tempo consiste em procurar o tempo que nos é dado, buscar compreender a vontade de Deus. O melhor tempo é aquele investido e gasto em fazermos a vontade de Deus. O nosso dia ele precisa priorizar um tempo de oração com Deus.
tempo sem orar e buscar a Deus pode ser um tempo desperdiçado e um tempo perdido, porque é em Deus que nós conseguimos a orientação para termos um dia e uma semana bem-sucedido. É em Deus que nós encontramos direcionamento para que o nosso tempo seja bem aproveitado. Então, a cada manhã e a cada momento, nós precisamos buscar compreender a vontade de Deus. E isso nós devemos fazer através de uma vida de oração. Buscar compreender a vontade de Deus é também procurar compreender aquilo que Deus deseja, que nós façamos através da leitura bíblica. É na leitura bíblica, é numa boa leitura que nós passamos a compreender e a entender as coisas que na vida de fato são mais importantes e que têm valor. Às vezes as pessoas têm vivido uma vida tão intensa buscando tantas coisas e depois chegam à conclusão que as coisas que elas tanto buscavam de fato não eram as coisas mais importantes a serem buscadas. Remir o nosso tempo é também compreender a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus nos ensina que diariamente devemos orar buscando que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é realizada no céu. Então, o nosso tempo, para ser bem aproveitado, ele precisa levar em consideração a necessidade de que Deus faça parte do nosso tempo diário. Através de uma vida de oração, através de uma vida de uma leitura bíblica, de uma leitura que edifica e abençoa a nossa vida, de uma leitura que de fato nos leva a compreender as coisas que são importantes na vida, e também um tempo onde nós venhamos buscar a fazer a vontade de Deus. E nessa manhã, nós devemos então nos perguntarmos: será que temos administrado bem o nosso tempo, os nossos minutos, as nossas horas e os nossos dias? Se olharmos para a nossa vida hoje, será que nós temos estabelecido uma lista de prioridades? Será que de fato o nosso tempo tem sido gasto a partir daquilo que é prioritário e daquilo que é importante? Ou simplesmente acordamos e fazemos as coisas de maneira atropelada, sem que haja realmente uma sucessão de coisas, das mais importantes para as menos importantes? Como nós falamos, Deus deve estar no topo da nossa lista de prioridades. Tempo para a família, para o lazer, tempo para buscar coisas que nos edificam e que fazem bem à nossa mente, ao nosso coração. Isso é que deve fazer parte da nossa vida. A grande verdade é que, diante de um tempo tão breve que é a existência humana, ao findar dos nossos dias, que nos são concedidos por Deus, todos nós iremos prestar contas de tudo aquilo que nós fazemos com o tempo que nos é dado. Muitas pessoas têm gasto o seu tempo prejudicando uns aos outros, transgredindo a lei, fazendo aquilo que é errado. E certamente elas prestarão conta desse tempo mal aproveitado e mal usado que elas têm feito da sua vida. Mas nós, que à luz da Bíblia temos compartilhado dessa palavra, nós devemos pensar em buscar usar o nosso tempo com aquilo que é bom, com aquilo que agrada a Deus, porque nós também iremos prestar conta daquilo que nós fazemos com o nosso tempo. E é tão bom quando na nossa lista de prioridade nós dedicamos parte do nosso tempo para Deus. Deus é uma parte prioritária do nosso tempo.
Nós não podemos viver dias sem que haja um tempo reservado para Deus. Não. Nós não podemos nos esquecermos que nós precisamos ter tempo para Deus na nossa vida. Deus, Ele deseja fazer parte do nosso tempo. Ele deseja fazer parte dos nossos dias. E por isso nós não podemos desperdiçar os nossos dias sem dedicarmos parte do nosso dia para Deus. É tão bom quando na nossa lista de prioridade nós conseguimos encontrar tempo para ajudar aqueles que de alguma forma necessitam da nossa ajuda. Não apenas uma ajuda financeira, mas talvez dedicarmos parte do nosso tempo para ouvir alguém, para ligar para alguém, para saber se ela está bem, se ela está precisando de alguma ajuda. Talvez compartilhar uma palavra que vai fazer tão bem para ela. Isso é aproveitar bem o tempo. Dedicar parte do nosso tempo para abençoar a vida de outras pessoas. É tão bom quando nós, na nossa lista de prioridades, encontramos tempo para nos aprimorarmos na nossa vida profissional, tornarmos pessoas melhores naquilo que fazemos. É tão bom quando na nossa lista de prioridades nós encontramos tempo para dedicar à nossa família, um tempo de uma boa conversa, de um bom passeio, um tempo de uma boa convivência. A nossa família precisa do nosso tempo. O nosso tempo precisa ser bem aproveitado também quando nós investimos parte do nosso dia para o bem da nossa família. É tão bom quando nós, na nossa lista de prioridades, encontramos coisas que fazem com que os nossos dias realmente sejam bem aproveitados e façam sentido. Às vezes nós desperdiçamos horas do nosso dia, como se estivéssemos correndo atrás do vento, procurando por coisas que nós não conseguimos alcançar, ou quando conseguimos, chegamos à conclusão que não eram as coisas mais importantes e tão necessárias para cada um de nós. Eu desejo muito que Deus toque no nosso coração e que, à luz do texto bíblico que aqui compartilhamos, nós possamos melhor administrar o nosso tempo, que nós possamos ter sabedoria em usar o nosso tempo, para que o nosso tempo seja um tempo que agrade a Deus, abençoe a vida uns dos outros e que seja um tempo também que venha abençoar a nossa família e abençoar todos aqueles que estão próximos de nós. Jesus, ele teve um ministério muito rápido, né? Não passaram-se de 3 anos e um pouco mais de que 3 anos. Mas é interessante que Jesus soube usar muito bem o seu tempo, pois por onde ele passava, ele usava o tempo disponível para trazer uma boa palavra ao coração daqueles que necessitavam. Jesus usou o seu tempo para curar os que estavam enfermos, para ajudar aos que estavam necessitados. Jesus teve um tempo muito intenso, mas muito bem aproveitado, porque Jesus, ele sabia que o tempo que lhe fora dado era um tempo em que ele precisava usá-lo para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade daquele que havia lhe enviado. E que nós também possamos usarmos bem o nosso tempo, sempre compreendendo e buscando executar aquilo que é a vontade de Deus. Quando nós procuramos ser sábios na administração do nosso tempo, certamente os nossos dias serão dias onde nós teremos a sensação de conseguirmos fazer aquilo que propomos a fazer. Os dias, eles são corridos quando nós não temos uma lista de prioridade e às vezes queremos fazer tudo o que temos que fazer. Mas nem tudo o que temos que fazer são prioridades. Então que o nosso tempo venha a ser priorizado para fazer aquilo que de fato precisa ser feito. O nosso tempo precisa ser gasto para agradar a Deus, para nos tornar melhores pessoas, para abençoar a vida uns dos outros e para de fato
fazer com que o nosso tempo seja bem vivido e bem aproveitado. Os nossos dias são como o correr das águas de um rio. As águas correm e não voltam a correr no mesmo lugar. O dia de hoje é único e inédito. Por isso nós devemos aproveitá-lo ao máximo, priorizando o que é mais importante e, sobretudo, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Que Deus nos capacite a termos dias bem aproveitados, dias felizes e de contentamento, dias em que nós possamos fazer aquilo que é o mais importante e aquilo que faz com que a nossa vida tenha sentido. Quero registrar o meu carinhoso abraço a todos vocês. Desejar que Deus lhe proporcione uma semana muito abençoada. E se o nosso bom Deus nos permitir, na próxima semana nós voltaremos a nos encontrarmos em mais uma devocional semanal. Se essa palavra abençoou o teu coração e a tua vida, compartilhe essa palavra com outras pessoas e que muitas e muitas outras pessoas sejam abençoadas pela preciosa palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.